Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimentamos com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da EBD da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O propósito deste canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus para as pessoas que não podem estar no templo no horário da aula bíblica e promover o reino de Deus na terra através do ensino da sua palavra. Faço isso por vocação e não por autopromoção, pois antes de existir esta mídia, já fazíamos isso pelas vias públicas, praças, residências, jornal e rádio. Agradecemos a todos pela manifestação de apoio através dos likes. Isto faz o canal expandir e alcançar outras pessoas que buscam o conhecimento de Deus através da sua palavra, bem como consolidar a salvação de suas próprias almas. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023, bem como o tema em estudo, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia? O comentarista deste trimestre é o escritor e pastor Douglas Roberto Almeida Batista, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento pela FTCB, mestre em Teologia do Novo Testamento pela FTCB, mestre em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e licenciado em Educação Religiosa pela FACEM e Filosofia pela ACESB. É também pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã e Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. É segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Distrito Federal e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. É autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD. Apresentamos nesta oportunidade a primeira aula sobre o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Esta aula será lecionada pelo professor Luiz Carlos Giovanni no Templo Central da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, com sede a Rua Rael Bonfacker, 2220, Praça da Bíblia, Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto bíblico para compartilhar com todos. Nós chamamos de texto áureo. Vamos ler. Está registrado no livro das Revelações, capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Temos ainda a verdade prática, que é o suprassumo da nossa aula. Quando nós concluirmos a nossa aula, então poderemos resumir na seguinte frase: o espírito da Babilônia é presente no cenário atual. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da Palavra de Deus. Temos uma leitura bíblica para compartilhar com todos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 a 6. Leiamos, portanto, a Palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Meus caros amigos e irmãos em Cristo, este é um tema muito sensível, pois diariamente assistimos e sentimos a oposição ao cristianismo bíblico. Esta oposição se desenvolve na filosofia, na política, na economia e na cultura do nosso país. Diante deste quadro persecutório, cabe à Igreja usar de quais instrumentos de defesa para continuar caminhando nesta terra até a volta de Cristo Jesus. A perseguição religiosa pode se manifestar das mais diversas formas, incluindo a discriminação, a profanação e a agressão. A ausência da ação policial para a preservação do direito constitucional do pregador em locais públicos, profanação pública de símbolos religiosos, a invasão de templos, a destruição de locais de culto, a recusa à prestação de serviço nesses locais e a restrição ao acesso a locais públicos ou coletivos por conta de fatores religiosos são alguns exemplos de prática de intolerância religiosa. Não são poucas as lideranças cristãs ameaçadas juridicamente por causa da sua fé. Esta primeira aula nos estimula a marcar nossa posição como cristãos bíblicos. Nesse sentido, devemos ser encorajados a perseverar na ortodoxia bíblica, desenvolver a cada dia o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo e cultivar dia a dia a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, pois Ele pode voltar a qualquer momento. O Apocalipse é a revelação de Jesus, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, devemos esclarecer que nesta aula não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a Igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. A terminologia usada aqui não tem o propósito de ferir a sensibilidade de ninguém. Apenas manteremos a fidelidade ao texto bíblico. Informamos ainda que esta aula será ministrada no Templo da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, a rua Rael Bonfacker 2220, em frente à Praça da Bíblia, a partir das 8h30 deste domingo, pelo professor Luiz Carlos Giovanni, sob a liderança do pastor Marcos de Assis Farias. Adentremos-nos à primeira parte, a Babilônia e seus significados. A grande prostituta. No início desta aula, lemos o texto bíblico em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 e 2, onde a personagem é conceituada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Leamos, portanto. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os quais habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua prostituição.
Em sua obra literária, o pastor Douglas Baptista destaca 3 termos gregos: porne, porneio e porneia. O primeiro significa prostituta, o segundo, prostituir-se, e o terceiro, porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, estas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Leiamos o que nos diz Naum. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Comparemos que o que nos escreveu o profeta Isaías no capítulo 23, versículo 15, e sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas, no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Temos ainda o profeta Jeremias no seu livro, capítulo 2, versículo 20, onde lemos: Quando eu há muito quebrantava o teu jugo e as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu não quero fazer nenhum comentário do que é que Jeremias está falando nesse texto, mas gostaria que você mesmo lesse na sua Bíblia e procurasse entender o que realmente ele está falando. Temos ainda em Apocalipse, capítulo 17, e versículo 15, onde João nos deixa a entender que as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ninguém precisa ser teólogo para entender o que Deus está falando através do apóstolo João. A mulher e a besta escarlata. Em nossa leitura bíblica inicial, em Apocalipse, no capítulo 17, e parte A do versículo 3, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Leiamos a palavra de Deus. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E no mesmo capítulo 17, na parte A do versículo 4, ela se veste de púrpura e escarlata. Vejamos. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. E ainda em São Mateus, no capítulo 27, versículo 28. O que significa reinado e luxo? Porque somente as pessoas que detinham o poder, a autoridade ou a riqueza se vestiam assim. Leia na sua Bíblia em Mateus 27, versículo 28. Em Marcos 15, 17, e em Marcos 15, 17, revestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E ainda, em Lucas 16, 19, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E de conformidade com que lemos em Apocalipse 17, na parte B do versículo 4, ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Observe, capítulo 17, 4, parte B. Adornada com ouro e pedras preciosas e pérola. Na parte C do mesmo versículo,
O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. De acordo com o livro A Igreja de Cristo e o Império do Mal, do pastor Douglas Baptista, a fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, conforme lemos em Apocalipse no capítulo 13 e versículo 1. Leiamos. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus, conforme lemos na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Capítulo 2, versículo 4. E também versículo 9 e 10. Leiamos, portanto. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O anticristo, meus caros, profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo, conforme lemos em Apocalipse no capítulo 13, versículo 6, e ainda no capítulo 17, na parte B do versículo 3. Vejamos. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E estava cheia de nomes de blasfêmias. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 17, parte C do versículo 3, e ainda versículo 10 e 12. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, por pouco tempo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, e juntamente com a besta. Apocalipse 17, 12. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Mistério: a grande Babilônia. Meus caros irmãos, na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado como Mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra o eterno. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. O espírito da Babilônia. Aqui chegamos à segunda parte da nossa aula. O espírito da Babilônia. No sistema religioso.
Caríssimos irmãos, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual de conformidade com o que lemos em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 2. Leamos, portanto: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro, dos deleites, conforme o apóstolo dos gentios nos escreveu em sua segunda missiva a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Vejamos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons e traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Além disso, meus caros, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral, conforme o apóstolo Pedro relata em sua segunda carta universal, no capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Desta forma, o ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica, de acordo com o que relata o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Prezados irmãos, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade da Bíblia, conforme nos instrui o apóstolo Paulo em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Os humanistas querem reinterpretar e ressignificar os conselhos divinos, conforme o apóstolo Pedro cita a profundidade dos argumentos do apóstolo Paulo, sem perder o foco do ensino. Em sua segunda carta universal, capítulo 3, versículo 16, assim ele nos diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender o que os indoutos inconstantes torcem e, igualmente, as outras escrituras para sua própria perdição. O sincretismo religioso mistura o sagrado e o profano no mesmo espaço, nos ensina o apóstolo em sua segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 6, versículos 16 e 17. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Assim, tudo passa a ser permitido, e a verdade é desconstruída. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, conforme nos advertiu Jesus em São Mateus, no capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ainda tem alguém aí que possa aderir às fileiras do Cristo? No sistema político e cultural.
Meus caros irmãos e ouvintes, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Jesus afirma em São Mateus capítulo 13, versículo 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E São João, em sua primeira carta pastoral, no capítulo 5, no versículo 19, salienta: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no pecado. Não nos surpreende que pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, como tais: apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. E, atinente a isso, profetizou Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar destas pautas, conforme nos orientou o Senhor Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6 e no versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. E São Pedro, em sua primeira carta universal, capítulo 4, versículo 4, salienta: correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós? A censura contra quem defende os valores bíblicos. O Senhor nos estimula nesta circunstância. Em Lucas 12, 11 e 12. Às sinagogas e aos magistrados e potestades não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. E ainda o apóstolo Paulo nos orienta como nos relacionarmos com essas pessoas. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles participam do benefício. São crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais dá-se inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Por quê? Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nesse contexto, meus caros irmãos, cristãos são perseguidos e julgados. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, do nome de Jesus Cristo. Ainda há alguém aí para seguir a Cristo? Ou já se curvaram diante do sistema? No sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e dos
e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral, em prejuízo do próximo. Não é assim que a nossa justiça pratica nos nossos dias? Pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras de contratar um famoso causídio são levados aos tribunais e lá são julgados à revelia. E as pessoas lhe tiram o pouco que tem, ou às vezes nem tem, para dar para outra pessoa pobre. Eles não tiram dos ricos, porque os ricos têm como se defender. O nosso país está cheio de bons exemplos. Bons aspas. Então, meus queridos, como é que nós vamos viver dentro de uma sociedade extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos? A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor dos cidadãos impotentes, que não têm como se defenderem, porque tudo, ou as melhores defesas, se fazem a peso de ouro. Mas vós desonrastes os pobres. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura, não blasfemam deles o bom nome que sobre vós foi invocado? E nos impõe o cadastro único? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A posição da igreja. Meus caros, aqui chegamos à terceira parte da nossa aula. Se você chegou até aqui, eu oro a Deus para que você seja mais e mais abençoado, porque esse é um tema que necessita de muita atenção e de tempo. Então, que o Senhor vos abençoe grandemente e que a palavra do Senhor possa estar incutido não só no seu intelecto, mas no seu coração. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Afinal, qual é a nossa posição diante do espírito da Babilônia? Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Nos leciona o pastor Douglas Baptista que a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxia, do verbo dokeo, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta, que é exatamente o que a Bíblia Sagrada nos instrui. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. E cientes de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há de passar como? Sem que se cumpra. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor
e boa consciência, conforme nos orienta o pastor Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos e blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz os pseudos cristãos, escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo da aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global, com a mesma convicção do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, guerras, fomes, peste e terremotos. Diante destes eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância, e ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade, estimulado por Tito, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, amigos internautas, vivemos num período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Neste interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Aqui concluímos a primeira aula do terceiro trimestre de 2023 sobre o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Ao ensejo, queremos vos convidar para inscrever-se no nosso canal para acompanhar todas as aulas do terceiro trimestre que se inicia hoje. Falaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Não deixe de assistir. Bem, caros irmãos, amigos e internautas, queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir. E
agora queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.